Secretária, com a sua experiência de anos de Polícia Civil e agora à frente da Secretaria de Segurança, na sua opinião, há indícios de cometimento de crime dentro dessas invasões? Existem. As últimas invasões, quando o pessoal da inteligência chegou ao local, constatou que o terreno estava sendo loteado e que ali estava sendo inclusive feito um financiamento informal, estava se cobrando R$ 50 por mês para que as pessoas tivessem aquele terreno sendo disponível a ela para ela ocupar. Então a gente observa que, de fato, com esse trabalho feito pela inteligência, existe sim a prática de crime. Existe sim a prática de crime. A secretária percebe a existência de alguma característica sistemática e simbologia dessas invasões, como camisa, cores de camisas, siglas, bandeiras? Em alguns movimentos foi observada a presença com camisas na cor vermelha. Na secretaria, então, vocês identificaram em movimentos de luta por moradia, aconteceu a expulsão de pessoas de casa, enfim, para... Existe, principalmente nas áreas periféricas, sob o domínio de facções e organizações criminosas. Foi oficiado à Polícia Civil? E tem como disponibilizar para essa comissão esse oficiamento, porque tendo em vista que a senhora exerce um cargo público, tomando conhecimento de um crime, tem de ser necessariamente oficiado, né, a Polícia Civil. Havendo número legal, eu declaro aberto a segunda reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito, que tem como objetivo investigar as invasões a propriedades no município de Natal. Eu quero agora convidar a secretária de Segurança Pública e da Defesa Social do município de Natal, Samara Trigueiro, para compor aqui a mesa dos trabalhos. Quero aqui esclarecer, secretária, que Vossa Excelência está aqui não na condição de investigada, nem de testemunha, está aqui na condição de convidada para que possa dar as contribuições e os devidos esclarecimentos. Entretanto, é importante aqui deixar claro, Vossa Excelência conhece do direito também, com relação ao compromisso de falar a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de incorrer nos artigos 339 e 340 do Código Penal, que seria a falsa informação ou falso testemunho. Então, Vossa Excelência está ciente? Estou ciente. Muito obrigado. Então, já passo aqui ao vereador Matheus Faustino, que dispõe aí do tempo necessário para fazer as perguntas à secretária Samara Trigueiro. Quero, primeiramente, agradecer a participação da secretária, tanto a Samara Trigueiro, Secretaria de Segurança, quanto a Iris Machado, de Habitação, para estar contribuindo aqui com a nossa Comissão Especial de Inquérito, que traz um tema muito delicado, porém muito pertinente aqui para a nossa cidade. Bom, eu vou levantar aqui algumas perguntas para a secretária, como já foi bem colocado pelo presidente. Vossa Excelência pode ficar à vontade para responder ou não responder. Primeira pergunta: a secretária tem conhecimento de invasões que já aconteceram e que estão acontecendo atualmente aqui em Natal? Sim, tenho conhecimento de invasões tanto em prédios, terrenos públicos, quanto em propriedades privadas. Na sua opinião, é possível determinar se essas invasões são aleatórias ou existe algum tipo de organização estratégica no alvo a ser escolhido? Pelo que a gente fez o levantamento, principalmente naquelas ocorrências em que a Guarda Municipal foi acionada, a gente observa que existe todo um planejamento, inclusive na escolha das áreas e na forma como vai ser feito essa invasão. E aí eu vou me limitar especificamente aos terrenos e prédios públicos, né, que é quando nós somos acionados. Perfeitamente. Então você deixa claro que a Guarda já foi acionada nesse tipo de ação de invasão. Já a Guarda Municipal já foi acionada, inclusive para dar apoio operacional à CEMURB, que também é uma secretaria que de pronto também é acionada porque ela é quem faz a fiscalização das questões urbanísticas, né, e de meio ambiente na cidade. Quais foram as ações tomadas a partir do acionamento da Guarda? As ações deste ano, de 2025, que eu estou à frente da pasta, foram para desocupações de terrenos e de prédios públicos. Não havia ainda nenhum tipo de ordem judicial, porque essas ocupações estavam se iniciando. A CEMURB de pronto identificou a invasão, acionou a Guarda e aí as equipes se deslocaram até o local, conversou com as pessoas envolvidas na ação e a gente fez a desocupação. Existe algum plano de ação pré-estabelecido pela Guarda Municipal em agir nessas situações, quando ela é incitada? Nós temos duas situações. Quando as ações da CEMURB são planejadas, eles oficiam a Guarda Municipal de Natal, indicando o dia que será feito
a operação, informando dia, hora, local e um breve resumo do tipo de ação que será feita. Se for uma situação emergencial, não der tempo de fazer um ofício, eles acionam o 190 e aí o CIOSP faz o despacho para a Guarda Municipal e a gente faz o encaminhamento da viatura para o local informado. A secretária percebe a existência de alguma característica sistemática e simbologia dessas invasões, como camisa, cores de camisas, siglas, bandeiras? Em alguns movimentos foi observada a presença de algumas pessoas, não de todas, com camisas na cor vermelha, mas nenhuma presença de bandeira ou nenhum tipo de insígnia, não, só a cor da camisa. Só para retificar aqui, seria a sigla, se nessas bandeiras ou nessas camisas vermelhas, Não. teria algum tipo de sigla? Não, nas que a gente viu sem sigla, apenas a cor. Perfeito. Ainda sobre o escopo de atuação da secretária, existem registros consolidados sobre o número de invasões ocorrido nos últimos 2 anos? Nós temos alguns números. 2023 nós tivemos 49 invasões em prédios públicos, 2024 60 e agora até março de 2025 nós tivemos 9 invasões registradas via CIOSP. Possa ser que tenham ocorrido outras invasões que não tenham sido registradas. Por que eu digo isso? Porque nós tivemos um registro de uma ocorrência que foi feito por um popular, não foi feito via CIOSP, foi feito via CEMURB, e aí nós atendemos a ocorrência. Perfeito. Só fazer um pedido aqui para a secretária. Você consegue disponibilizar esses números para a gente? Consigo. Obrigado. Esses dados são públicos, são do COINE, não existe nenhum problema em passar essas informações. Perfeitamente. Existe algum trabalho de inteligência dentro da secretaria ou dentro da Guarda Municipal para identificar os organizadores dessas invasões? Nós temos um núcleo de inteligência na Guarda Municipal. Dentre essas invasões ocorridas esse ano, a gente acionou o núcleo de inteligência justamente para fazer alguns levantamentos, para a gente até conhecer o modus operandi, né? Já que está sendo algo recorrente, estamos sendo muito acionados para esse tipo de ocorrência. A gente solicitou, na verdade, que o pessoal da inteligência fizesse esse levantamento, até para a gente poder organizar a parte operacional. Quantas viaturas são necessárias? 2 viaturas, junto com a fiscalização da CEMURB, consegue resolver? Ou é uma coisa de maior proporção? A gente precisa pedir apoio da PM? Então, até para que a gente tenha um subsídio, né? Para a gente poder fazer uma operacionalização melhor. Secretária, limitando agora o escopo das invasões, que são vendidas como ocupações, a terrenos e imóveis alegados como não cumpridores da sua função social. Dito isso, eu gostaria de perguntar como, com a sua experiência de anos de Polícia Civil e agora à frente da Secretaria de Segurança, na sua opinião, há indícios de cometimento de crime dentro dessas invasões? Existem. Inclusive, numa das últimas invasões, quando o pessoal da inteligência chegou ao local, constatou que o terreno estava sendo loteado e que ali estava sendo, inclusive, feito um financiamento informal daqueles terrenos. Estava se cobrando R$50 por mês para que as pessoas tivessem aquele terreno sendo disponível a ela para ela ocupar. Então, a gente observa que, de fato, com esse trabalho feito pela inteligência, existe, sim, a prática de crime. E a gente percebe também que tem pessoas enganadas, são pessoas de boa fé, que acreditam que ali é algo que realmente possa dar ela a oportunidade de ela ter um local para ela, mas que, infelizmente, alguns criminosos estão se valendo, inclusive, da boa vontade, da ingenuidade dessas pessoas. Tendo em vista os indícios do cometimento de crimes dentro dessas invasões, na sua opinião, qual seria a medida assertiva do poder público municipal, levando em consideração o claro interesse do qual estamos tratando aqui, se restasse provado que parlamentares não só dessa casa aqui, como deste Estado, até mesmo parlamentar dentro da Câmara dos Deputados, o governo do Estado, se utilizassem da estrutura pública para financiar e dar assistência jurídica a esses movimentos. Na sua opinião, qual seria a medida assertiva a ser tomada pelo município nessas circunstâncias? Todas as vezes que a Guarda Municipal é acionada para esse tipo de ocorrência, e em regra pela CEMURB, nós orientamos a fazer o registro do boletim de ocorrência, justamente para que isso possa subsidiar a investigação policial.
né? Porque a Polícia Civil, ela tem condições, sim, de fazer esse tipo de apuração, tanto em loco, como utilizando da parte da inteligência policial dela. Isso também com apoio da Polícia Federal, caso seja necessário. Então, há sempre essa recomendação, registre o boletim de ocorrência, até para que a gente possa gerar estatísticas mais precisas e que a gente possa, de fato, chegar aos autores, né? No caso daqueles que estão cometendo crime, envolvido nesse cenário de invasão. Perfeito. Não tenho mais perguntas, senhor presidente. Sinto-me muito satisfeita com todas as perguntas que foram feitas e com as respostas que a senhora nos trouxe. Queria apenas só para acrescentar, se na SENDES existe alguma política ou programa específico para monitorar e prevenir esse tipo de crime aqui no município de Natal? Na semana passada, eu já estive em uma reunião na CEMURB, justamente para a gente traçar um plano estratégico em relação a essas invasões que estão sendo feitas em terrenos e prédios públicos, né? Então, a gente vai traçar, inclusive, essa operacionalização, como é que nós vamos atuar em conjunto, porque a gente sabe que isso envolve vida humana. Nós não podemos agir também de forma irresponsável. Nós temos que saber que ali, como eu disse, existem pessoas de bem, mas também a gente precisa estar preparado para um confrontamento caso aconteça. A gente não tem essa intenção de forma alguma, mas infelizmente quem trabalha na atividade policial sabe que a gente não pode subestimar nada, nem ninguém e nenhum tipo de ocorrência. Então, junto com a CEMURB, a gente está tratando de como operacionalizar isso, inclusive para que isso siga um protocolo, né, para que seja de conhecimento, inclusive, de todos. Complementando aqui a pergunta do Matheus Faustino, existe um tempo médio entre a comunicação de uma ocupação e a chegada da força pública ao local? E há registros operacionais que possam demonstrar esse tempo de resposta, para a gente entender um pouco a reação do município e como isso se desenvolveria em medidas judiciais. As informações chegam à guarda de forma muito rápida. Às vezes a ocupação se inicia num dia, no outro dia a CEMURB já está acionando a guarda para a gente fazer a intervenção. A do Guarapes, especificamente, que aconteceu há aproximadamente 10 dias, foi praticamente de pronto. Por quê? Porque esse terreno fica vizinho à Igreja Católica do Guarapes. Então, o pessoal da própria igreja fez a comunicação à CEMURB diretamente e aí nós fomos acionados já para atender essa ocorrência. Então, tem sido muito rápido e tem sido muito ágil nesse sentido. Tanto é que, em algumas situações, como essa do Guarapes, inclusive, não havia ainda nenhuma estrutura montada, apenas a delimitação de lotes. Eles conseguiam delimitar com lotes, já montando umas cercas, como se fosse delimitar ali o terreno para que eles iriam repassar para ser ocupado. Tá. Só mais uma pergunta. Há atualmente alguma integração formal entre a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Habitação em caso de ocupações? Existem fluxos de comunicações e protocolos conjuntos entre as secretarias? Existe fluxo, inclusive a própria Secretaria de Habitação nos oficiou no sentido de que realizássemos um patrulhamento contínuo e constante em um dos terrenos pertencentes ao município, onde será feito um programa habitacional, né? Será instalado um programa habitacional. Então isso já nos foi oficiado e a gente já está fazendo esse acompanhamento para evitar justamente a invasão do terreno. O vereador Daniel Valença dispõe do tempo necessário aí fazer suas perguntas. Secretária, na fala da senhora, foi colocado durante um período o termo invasão e ao se referir à ocupação para Tiago e Olga Benário, a senhora usou o termo ocupação. Teria alguma diferença ou foi, enfim, forma vício de linguagem? Boa tarde, vereador. Não, na verdade, há uma diferença. Essas ocupações elas já estão lá há muito tempo. Né? Então já existe uma estrutura montada. A Olga Benário que eu visitei, por exemplo, em razão por conta das fortes chuvas no mês de fevereiro, lá você já tem estruturas prontas, né? Como se de casas, né? Lógico que de maneira muito precária. Então ali as pessoas já convivem, ali já estão ali há um bom tempo. As invasões são aquelas situações mais imediatas, são aquelas que a gente detecta que os movimentos estão chegando para se instalar no local. Essas duas ocupações, então, elas estão em vias de se transformar em políticas públicas de habitação, por acaso? Acredito que sim. Acredito que sim. Eu falo nessas duas porque, inclusive, elas recebem assistência da Sentas, existe toda uma assistência, né, da própria secretaria às pessoas que vivem nessas ocupações. Nesses termos
que, enfim, não são os meus, mas eu poderia dizer, né, nos termos que a senhora está colocando, que invasões de terrenos por grupos, movimentos sociais, caso se consolidem, se transformem em ocupação, consequentemente se transformem em política pública de moradia. Não política pública de moradia. Eu acredito que eu não tenho conhecimento técnico da parte de assistência social, nem da parte da habitação e regularização fundiária, mas eu acredito que aquelas pessoas que estão ocupando de forma indevida aquele terreno público ou privado, mas vivendo inclusive em situações precárias, elas recebem a assistência e eu acredito, porque eu não tenho essa informação, elas devem fazer parte de alguma lista, aguardando ali alguma moradia ou coisa do tipo. Certo. Secretária, foi colocado também a ocorrência, enfim, em algum momento da fala da senhora, a ocorrência de crimes em alguma, enfim, alguma seara dessas. Foi oficiado à Polícia Civil? E tem como disponibilizar para essa comissão esse oficiamento? Porque tendo em vista que a senhora exerce um cargo público, tomando conhecimento de um crime, tem de ser necessariamente oficiado, né, a Polícia Civil. A Guarda Municipal, ela atua na parte operacional em apoio à CEMURB, né? Então, a CEMURB ela é orientada nesse sentido, de fazer o acionamento da Polícia Civil através do registro do boletim de ocorrência. Então, se foi feito esse registro, foi feito pela CEMURB. Por parte da SENDES, não? Não, por parte da SENDES, não. A SENDES possui competência, conforme a Lei Complementar 141/2014, para investigar a titularidade ou posse de imóveis privados na cidade do Natal? Imóveis privados, não, apenas públicos. Como foi dito aqui anteriormente. Existe no âmbito da SENDES alguma unidade ou protocolo formalmente estabelecido que trate de apuração de denúncias sobre ocupações de imóveis particulares? Particulares, não, apenas públicos. Há alguma norma municipal que autoriza a SENDES a atuar como órgão de persecução civil e criminal em relação a conflitos fundiários entre entes privados? Não. A Secretaria já recebeu da Câmara Municipal de algum vereador pedido para instaurar procedimento investigativo sobre ocupações urbanas? E, se sim, qual encaminhamento foi dado? Sobre ocupações urbanas, não. Sobre participação de servidores públicos em movimentos, sim. As ações da SENDES, conforme previsto no artigo 30 da Lei Complementar que define suas competências, são voltadas à defesa social, com ênfase em prevenção da violência e proteção do patrimônio público municipal. Alguma das iniciativas da Secretaria tem por foco o enfrentamento a movimentos sociais de luta por moradia? De forma alguma. Nós fazemos a parte preventiva, evitando que esses bens públicos sejam ocupados, né, sejam terrenos ou imóveis já estruturados, mas a nossa intenção não é o enfrentamento, apenas a prevenção nesse sentido. A SENDES, ao acompanhar operações das Forças de Segurança estaduais e federais, tem papel de coordenação ou apenas apoio logístico? Qual a limitação jurídica nessas ações? Se o imóvel pertencer ao município, sim, a coordenação fica por nossa parte, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, da Polícia Federal. Nós quem assumimos. Se for do Estado, consequentemente, a Polícia Militar, a Polícia Civil, né? Cada um dentro da sua atribuição e da sua competência. Bom, tinha uma outra pergunta que eu havia listado, mas me parece que vai no sentido que a senhora já colocou aqui. Em que medida a SENDES coopera com a Guarda Municipal no que se refere a imóveis privados? Já houve atuação da Guarda em ocupações sem ordem judicial ou requisição formal? Não, não houve. Nós, apesar de que, em situações flagranciais, se a Guarda Municipal for acionado por qualquer cidadão, e mesmo que esteja relacionado a um imóvel privado, nós podemos atuar, mas em situação flagrancial, né? Até hoje não ocorreu. As situações que nós nos deparamos foi com patrimônio público, nessa parte mesmo de fazer a retirada inicial dessas invasões, né? Porque não havia ainda nenhum tipo de estruturação física nos locais. Secretária, existe na gestão atual diretriz institucional para monitoramento de movimentos sociais ou suas lideranças? E, se existir, é referendada por qual instrumento normativo? Não, nós não temos nenhum procedimento feito em relação a esses movimentos sociais, né? Porque nós não atuamos como polícia investigativa, né? Nós atuamos como polícia
ou guarda ostensiva, preventiva, nesse contato com a comunidade. Então, não existe, a gente não investiga nenhum movimento popular de nenhuma forma, né? Nós analisamos o fato dentro das nossas atribuições, que é manter, de fato, a incolumidade do patrimônio público. Então, independentemente de quem seja que invada, pode ser um movimento, pode ser qualquer cidadão comum, nós vamos exercer o nosso papel de forma indistinta. A secretária considera que ocupações urbanas configuram ameaça à segurança pública municipal? Se sim, com base em que estudos ou diretrizes oficiais essa avaliação é feita? Vereador, de fato, isso coloca em risco a segurança pública do município, do estado, enfim, do ente federativo. As investigações levam, não as investigações do fato propriamente dito voltado à invasão, mas a investigação de organizações criminosas que atuam diretamente nesse segmento, vamos assim colocar. Infelizmente, isso é uma realidade no Brasil todo. Isso não é privilégio de Natal nem do Rio Grande do Norte. Organizações criminosas obrigam as pessoas a deixarem as suas casas, principalmente imóveis que estão localizados em áreas periféricas, onde o Estado não chega, a realidade é essa, sofrem ameaças, são obrigadas a deixar suas casas. Isso tudo vira uma bola de neve. Né? Então, a partir do momento em que a própria organização ela arregimenta pessoas para integrar um movimento que muitas vezes ela já tem a casa dela, ou é um servidor público. Infelizmente existe na investigação policial esse caráter de uma organização estruturada e, obviamente, isso visa lucro. Né? Hoje se atua, eu digo muito que o crime é uma atividade econômica. Existe a comercialização desses terrenos, existe a comercialização de forma informal e ilegal desses imóveis. Não? Então, de certo modo, isso coloca em risco, sim, a segurança pública. Mais complicado ainda é a gente ver imóveis do município sendo ocupados de forma irregular, ilegal, até mesmo as pessoas de boa índole que estão naquele movimento pode de alguma forma ser prejudicada participando ali, porque fica muito suscetível a esses criminosos que estão à frente, alguns, né, desse tipo de movimento. Na secretaria, então, vocês identificaram que em movimento de luta por moradia aconteceu a expulsão de pessoas de casa, enfim, para... Existe, principalmente nas áreas periféricas, sob o domínio de facções e organizações criminosas. Mas aí, então, não é o movimento de luta por moradia, é uma facção criminosa, é outra coisa. Uma facção criminosa, certo, isso. para deixar... Se existe, dentro desse contexto, a participação de movimento ou de lideranças do movimento, aí quem vai poder dizer melhor seria a Polícia Civil ou a Polícia Federal. Secretária, como a Guarda Municipal não tem uma dinâmica investigativa, ela não poderia chegar a essa conclusão. É um tanto óbvio, né? Isso é em cima da pergunta, afirmação do vereador Daniel Valença. Mas, ainda assim, eu gostaria de saber se há algum indício, se há nomes vinculados à cobrança, mais uma vez eu vou chamar de condomínio, nessas invasões. Algum nome surgiu durante essas ocupações? Algum nome era frequente em relação ao pagamento feito pelos ocupantes, pelas famílias, que a senhora mesmo colocou como potencialmente algumas delas inocentes nessa situação, talvez sendo usadas como massa de manobra, como muitas vezes é usado nesse tipo de movimento. Então, de forma objetiva, algum nome foi recorrente nessas ocupações, invasões? Um nome surgiu que foi levantado pela inteligência da SENDES no local da ocupação. A pessoa se identificou como Lia. Esse é o nome, Lia. Possivelmente um apelido, abreviação de um nome completo. Mas Lia homem ou mulher? Lia homem. Homem. Tá bom. Mais uma pergunta, por favor. Na verdade, não para a secretária, mas com relação ao presidente, eu gostaria de convidar o secretário Tiago Mesquita, da CEMURB, para nos informar se esses boletins de ocorrência foram feitos, como a secretária colocou, fazer uma requisição de convite para algum representante da Polícia Civil para entendermos também esses boletins de ocorrência. Secretária, eu quero agradecer mais uma vez a Vossa Excelência pela gentileza de vir até aqui. Com certeza nós vamos fazer os encaminhamentos das informações que forem pertinentes e contamos com o apoio de Vossa Excelência, de modo que desejo sucesso na sua missão, muito importante e relevante, sei da sua competência, sei do seu comprometimento. Então, muito obrigado, secretária. Obrigada também, vereadores, né, me coloco à disposição para o que for preciso esclarecer. A SENDES, a Guarda Municipal de Defesa Civil, está à disposição aí dessa casa
e principalmente da população de Natal. Obrigada. Neste momento aqui já se encontra presente a secretária de Habitação Social, Regularização Fundiária, Projetos Estruturantes do município de Natal, Iris Machado. Já convido Vossa Excelência para compor aqui as mesas dos trabalhos. Passo a palavra para o vereador Matheus Faustino, que dispõe do tempo regimental para fazer as perguntas à secretária Iris Machado. Primeira pergunta. Algum desses movimentos que empreendem invasões em Natal já acionaram a secretaria a fim de deliberar sobre a situação de algum imóvel julgado por eles como abandonado ou não cumpridor da função social? Ou eles meramente invadem o imóvel, só posteriormente a secretaria fica sabendo dessas invasões? Eu ainda não fui procurada a esse respeito. Existem programas habitacionais vigentes em Natal atualmente? Sim, existem diversos programas. Inclusive, nós estamos agora com o programa para ser entregue. São 176 casas, o programa Morar Bem, em Pajuçara, onde 40% dessas unidades serão entregues para essas pessoas que anteriormente invadiram essa área. Movimentos de moradia que não procura a Secretaria Habitacional para ter moradia. Na verdade, eu fui procurada, sim, por um grupo de pessoas, né, que fazem invasões, mas não a finalidade foram para me conhecer e saber sobre programas da prefeitura. Mas qual não... era a intenção do prefeito em relação a construções habitacionais. Perfeito, mas não especificamente sobre nenhum imóvel, se poderia fazer uma ocupação ou não? Não, quanto a isso, não. Perfeito. A secretária dispõe de dados atualizados sobre o déficit habitacional em Natal? Na verdade, nós temos um déficit muito alto, mas isso não quer dizer que este déficit está correto. Por quê? Por exemplo, nessas unidades que vão ser entregues agora, nós temos a dificuldade de localizar essas pessoas. Devido à demora, o tempo que foi levado para a obra, algumas pessoas já não estão no lugar de onde elas indicaram o registro de residencial. Então, elas já estão na Grande Natal e nós temos uma dificuldade em relação a isso. Mas é de total interesse nosso fazer um novo cadastro, analisar caso a caso para a entrega desse novo projeto. Dentro desses programas sociais de habitação que já existem, tem alguma denúncia de alguém que recebeu algum tipo de moradia e posteriormente foi expulsa? Não, não é do meu conhecimento formal, né? Nós ouvimos falar a esse respeito de pessoas que são expulsas, mas eu não tenho nada formalizado. Iris, quando nós temos situações de ocupação por movimento de luta por casas populares, existe um mecanismo na secretaria de que após aquela ocupação comece a estudar o programa, né, deles serem beneficiados por esses programas de casas populares? Exemplo, nós temos hoje cerca de mais de 6 ocupações aqui no município de Natal. E eu vou trazer aqui a comento a casa Padre Tiago Taisser, que eu acho talvez seja a mais recente. Existe algum trabalho com aquelas pessoas que estão na casa do Padre Tiago Taisser, delas serem contempladas no próximo programa, benefício desse sorteio? E como é que acontece esse trâmite? Elas precisam se inscreverem nas sentas, provarem a sua vulnerabilidade social, ou a própria CEARP, existe um núcleo de assistência social que faz essa triagem? Existe sim. Nós temos um núcleo de assistente social que faz essa triagem. Tá? E em relação a esse tipo de trabalho, eles vão até ao local, faz uma visita técnica, faz toda uma análise da situação e vai estudar caso a caso. É possível, Iris, a gente ter acesso ao número de casas que já foram contempladas e os nomes dos beneficiários? A secretaria pode? Sim, sim. Então, como encaminhamento, presidente, eu encaminho também, depois apresento o requerimento à Vossa Excelência, para a gente ter o número de casas que já foram, né, contempladas, melhor dizendo, famílias que já foram contempladas com o programa de casas populares. Obrigada, senhora secretária. Satisfeita, presidente. Passo a palavra ao vereador Cláudio Custódio. Não tenho nenhuma pergunta. Eu gostaria apenas de fazer a requisição de algumas listas de documentos para que a gente possa analisar, pensar e estudar cada uma delas. Primeiro, eu gostaria de uma lista de imóveis que pertencem à prefeitura.
todos os imóveis. Acredito que a Prefeitura tenha isso Sim. fácil. Se a senhora puder fazer esse levantamento. Imóveis. Imóveis que pertencem hoje à Prefeitura do Natal. Ok. Tá bom? 2, uma lista de imóveis privados abandonados em nosso município. Existe algum tipo de pesquisa nesse sentido? Existe algum dado estatístico nesse sentido? Vocês têm controle de imóveis que estão abandonados? Isso é muito visível, por exemplo, na Ribeira. Muitos imóveis da Ribeira estão abandonados, muito provavelmente, potencialmente, por dívidas. Mas não só na Ribeira, em outras partes do nosso município também ocorrem, inclusive potencialmente favorecendo usuários de dependentes químicos, prostituição, enfim. Claro que o objetivo é entender aonde estão esses imóveis e assim ver a possibilidade de utilizar esses imóveis mesmo para habitação social. 3, imagino que tenha uma relação maior naturalmente com a Secretaria de Tributação, mas se houver algum tipo de diálogo entre as duas secretarias, uma lista de imóveis submetidas à dívida ativa municipal. Por gentileza, o senhor me formaliza através de um ofício. Tudo bem. E, dentro da possibilidade da secretaria, nós iremos passar todas as informações possíveis. Tá, ok. Com relação à dívida ativa municipal, é interessante entendermos também o tempo que esses municípios estão. Municípios? Que o município Sim. está, que os imóveis estão na dívida ativa. Sim. E o tempo que elas deixaram de pagar os seus encargos tributários. E mais um ponto, eu gostaria de um relatório. O vereador Faustino questionou com relação ao déficit habitacional, mas para mim não ficou claro se existem dados atualizados e, se existirem, eu gostaria que esse relatório fosse apresentado também à comissão. Esses dados, eles não estão atualizados. Conforme eu já falei, nós temos uma certa dificuldade de encontrar as pessoas que solicitaram, que se cadastraram, exatamente pela mudança constante dessas pessoas. Tá, mas então eu vou fazer um pedido aqui, que a gente, a partir de agora, faça um pedido para que a secretaria possa fazer uma atualização desses dados. Nós estamos trabalhando para isso. Ok. Tem algum prazo para isso, secretária? Eu não posso lhe dar um prazo exato, porque a nossa prioridade agora é a entrega do Morar Bem para a Jussara. Então, as pessoas que estão para receber esse projeto, nós estamos trabalhando, buscando informações, se elas estão habitando no endereço que nos foi repassado. Então, existe toda uma demanda nesse momento voltado para o Morar Bem, que nós precisamos entregar agora em agosto. Mas, logo que possível, nós teremos a satisfação de repassar essas informações. A gente tem um problema temporal aí, secretária. É? Nós temos 4 meses para desenvolver a comissão. Uhum. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente Tá certo. que alguém da secretaria pudesse ficar responsável por fazer esse levantamento. Sem dúvidas. Faremos o possível para atendê-los antes desse prazo. Agradeço, secretária. De modo que agora eu quero passar a palavra para o vereador Daniel Valença. A senhora colocou que nesses últimos 3 anos, 2 anos, 4 foram... anos. 4 anos foram 300... Em torno de 300 unidades habitacionais. Certo. Entregue a famílias. Tem um estudo da Fundação João Pinheiro, que coloca que entre 19 e 2022, ou seja, no período, inclusive, que pega a pandemia, o déficit habitacional saltou de 36.408 para 46.589 unidades habitacionais. A senhora confirma esse dado? Ou refuta, claro? Eu vou voltar ao que eu falei anteriormente. Esses dados nós não podemos afirmar, porque nós não temos um dado exato, mediante esse número de famílias que já entraram em outros programas ou compraram as suas residências, enfim, que não moram mais no estado, no município. Então, nós não temos esse dado exato neste momento. Se eu lhe disser que o número é exatamente, eu não estou com veracidade com o senhor. Para o cadastro habitacional na SEARP, nós temos 107 mil cadastrados. Procede esse dado? Procede sim. Procede sim. Ou seja, em 4 anos nós entregamos 300 e estamos com 107 mil no nosso cadastro. Acontece, foi me passada a informação que, por exemplo, uma família que tem 6 pessoas,
Aí a dona da casa, a mãe, a matriarca, Cada um ela quer. faz o cadastro, né? E depois uma das pessoas que moravam naquela unidade, que habitava com ela, vão para um outro endereço. E aí elas também se cadastram. E isso, logicamente, vai aumentando, mas inicialmente seria o contexto de uma única família. A prefeitura ela tem um mapa dos imóveis abandonados ou sem função social na cidade do Natal? Tem sim. Tem sim. Na Ribeira, em especial, que agora iniciou-se essa semana, um projeto para revitalização da Ribeira. Então, é um projeto que está em estudo exatamente para que naquela região possa ser construída novas habitações. Qual dos instrumentos ou quais instrumentos da política urbana que estão lá na Constituição Federal, estão no Estatuto das Cidades, estão inclusive no plano diretor que foi revisado e que pela primeira vez ao longo dessas décadas, né, instituiu a regulamentação do parcelamento e do IPTU progressivo em áreas que não cumprem a função social? Quais desses instrumentos nós podemos dizer que eles estão sendo cumpridos, tendo em vista que o plano diretor nós já temos aí algum tempo que ele foi aprovado nesta casa? Eu não sei se é do conhecimento do senhor, eu estou há 60 dias na secretaria e essa informação eu não tenho como lhe passar precisa. Mas a senhora pode depois enviar para cá algum documento? Por gentileza, nos encaminhe um ofício. Nós podemos fazer um requerimento? Sem né? dúvida. Todas as suas perguntas serão respondidas. Muito obrigado, vereador Daniel Valença. Eu vou passar para Matheus Faustino, que tem um... Só uma última dúvida, senhora secretária, ficou um pouco no espaço-tempo aqui, meio que subjetivo. Existe um cadastramento que as pessoas esperam ter acesso a uma habitação, certo? Sim. Pessoas que invadem um imóvel, seja ele público ou privado, eles têm preferência dentro desse cadastramento porque invadiram o imóvel? Não, dentro de qualquer projeto social, hoje nós temos 40% direcionado para essas famílias. Entendeu? E aí, dentro desses 40%, dentro do cadastro de 40% dessas famílias, todas elas vão ser avaliadas caso a caso. Não existe uma prioridade. Para eu entender agora, eu fiquei curioso agora com a pergunta do vereador. Quais são os requisitos para a lista e a priorização das famílias, nomes nessa lista dos imóveis que serão dos programas do município? Existe o programa de faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Nós estamos tratando aqui de faixa 1, que são aquelas pessoas de vulnerabilidade social. E aí, essas pessoas, elas precisam fazer o cadastro. A prioridade para elas são mulheres que vivem em situação de risco, pessoas com crianças, um maior número de crianças. Em relação a essas mulheres, todos os projetos habitacionais são voltados para elas. Então, quando trata-se de mulher que vive sozinha, mulheres com crianças, pessoas com deficiências, então essa daí é um dos principais fatores de prioridade dessas pessoas. Secretária, só para que conste aí, para reforçar, muito embora a pergunta do vereador Cláudio foi nesse sentido também, mas para acrescentar aí, existe alguma normativa que imponha condições para a concessão das moradias? Se a senhora pudesse reforçar mais, se sim, quais são essas condicionantes para que a pessoa adquira esse imóvel? Só para ilustrar. Eu tenho aqui uma lista, por exemplo, pessoas com crianças autistas, pessoas idosas, crianças ou adolescentes, pessoas com câncer e doenças raras, em situação de vulnerabilidade ou risco social, que tenham perdido a moradia em razão de desastres naturais, situação de rua, e que tenha também mulheres vítimas de violência. Muito bem. Existe alguma imposição de tempo mínimo de permanência nesse imóvel? Essa pessoa foi beneficiada? No caso, é permitida a venda, a locação ou a doação desse imóvel a terceiros, imóveis fruto desse programa social? Esses imóveis, eles não poderiam ser vendidos. Existe um prazo de, no mínimo, 5 anos para que essas famílias permaneçam imóveis, mas é do nosso conhecimento que, antes disso,
esses imóveis às vezes são vendidos, trocados, negociados. Infelizmente, isso acontece. Os imóveis que são objetos desse programa de habitação, eles são registrados em nome do município ou em nome do beneficiário do programa? Beneficiário. Certo. Então tem como a gente saber que a unidade X ela pertence a fulano de tal. Mas nem sempre essa Nem pessoa sempre mora é. lá, né? Está residindo. A prefeitura não faz essa fiscalização de... Não é do meu conhecimento. Entregou o imóvel, É. se a pessoa vender... Não é do meu conhecimento. Existe um cadastro único de interessados no programa de habitação, Sim. de modo a garantir que apenas um imóvel possa ser entregue para cada interessado? Sim, sim. Pela ordem, presidente. Pois não, Secretária, eu imagino o quanto que é vulnerável tal política. Porque se a gente não tem, enquanto poder público, um mínimo de controle sobre as famílias que recebem, e se essas famílias, inclusive, sofrem ameaças, inclusive das facções, nas periferias, né, é uma reflexão muito interessante para... Eu concordo Para o Poder Executivo com relação a isso. Eu concordo com o que você está dizendo. Inclusive, depois que eu cheguei na secretaria, é algo que é preocupante. Eu acho que quem recebe esses imóveis realmente teria que ter uma fiscalização constante para saber se eles permanecem lá ou não. Nós vamos fazer aqui os devidos encaminhamentos para que a gente possa subsidiar os trabalhos desta comissão, para que nós tenhamos aqui ao final o melhor resultado. Presidente, só aproveitando antes de encerrar, presidente, solicitar à secretária que envie para essa comissão aquela questão do relatório dos imóveis abandonados, que ela disse que a prefeitura tinha, por favor. Okay. Perfeito, já tá, nós vamos ao final, já temos aqui, exatamente, nós temos aqui os encaminhamentos no final da reunião para fazer e deliberar. Chegamos aqui ao final, nós queremos aqui fazer os encaminhamentos, né, para que possa constar em ata. Nós temos aqui que foi solicitado a lista dos imóveis da Prefeitura Municipal de Natal, a lista dos imóveis privados que estão em situação de abandono, os imóveis privados que estão abandonados, a lista de imóveis que constam na dívida ativa do município, requerimento da vereadora Camila solicitando a relação das pessoas, né, contempladas pelo programa das casas populares. Então estes foram os encaminhamentos, aqueles que aprovam O requerimento está chegando aí para a convocação do secretário Tiago Mesquita. Tranquilo. A próxima reunião nossa será dia 30 de abril, uma quarta-feira, às 15 horas. Nós estamos trabalhando, a dinâmica de trabalho justamente é esta, ouvir primeiro as autoridades, depois a gente ouvir proprietários dos imóveis que foram invadidos e, por último, a gente ouvir as pessoas que são alvo dessa investigação. Também está deliberado aqui a oitiva, né, do secretário Tiago Mesquita, bem como da Andréa Dias, que é a secretária de Mulheres, que foi inclusive fruto de um requerimento aí do vereador Daniel Valença. Hoje aqui teve a secretária Samara e a secretária Cris, foi fruto do requerimento tanto de Daniel Valença quanto de Matheus Faustino. Então, a gente vamos continuar os trabalhos no próximo dia 30, de modo que, não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada esta reunião, convocando para a próxima dia 30 de abril, às 15 horas. Muito obrigado a todos.